A minha convidada de hoje é Vivian Garcia Selig. Ela é delegada de polícia, especialista em ciências penais, especialista em gestão pública, especialista em direito da mulher, esposa, mãe, maravilhosa, uma deusa que tem muito para trocar aqui no Muitas de Mim. Vivian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. É uma honra te receber aqui. Eu estava ansiosa com o dia de hoje, inclusive, para conversar contigo. Eu costumo dizer que o Muitas de Mim é um lugar em que a gente pode tudo, que a gente não é julgada, que a gente não é cobrada, que a gente pode ser quem a gente quiser. Será, Carol, que a gente consegue em algum lugar nesse mundo em que nós, mulheres, não somos julgadas, efetivamente? Nós somos. Eu acho certeza. Que hoje, justamente, vamos falar um pouquinho dessa questão dos julgamentos, Sim. de toda a historicidade que nós, mulheres, passamos para chegar aqui, nesse local. Né? Nesse local em que duas mulheres podem sentar, dialogar e, quiçá, não ter julgamento. Sim, o julgamento é do ser humano, né? E o julgamento nos salvou muitas vezes, né? Quando se fala de evolução. Mas quando eu falo no sentido de acolhimento, que a gente está aqui para cuidar uma da outra, o teu espaço está aqui sem preconceitos. Isso. Livre. Isso. Querendo aberto, ouvir todas as vozes. Empático, né? E trago sempre essa reflexão, assim, porque, Carol, é muito difícil. Nós que trabalhamos com muitas mulheres, e eu trabalhei em quase toda a minha carreira, umbilicalmente com mulheres, e como nós, de uma forma ou de outra, carregamos o peso do julgamento. Sim. Independentemente da característica, da origem, da religião, das opções que essa mulher tem durante o decorrer da sua vida. Então, eu tenho certeza que o nosso bate-papo será muito legal. Vai ser maravilhoso. Ô, Vivian, tu acha que essa tua sensibilidade como escritora, de ter toda essa visão, de querer deixar a tua mensagem no mundo, te levou a delegada de alguma forma? Nunca pensei por essa perspectiva, mas como eu acredito que eu não sou delegada de polícia hoje por um mero acaso realmente, sim, eu acredito que sim, porque ao longo da minha carreira, Carol, eu consegui ajudar muitas pessoas, e talvez seja uma das coisas que me traga maior felicidade dentro do meu trabalho. Desde as vítimas, que foram muitas mulheres vítimas, crianças, adolescentes, homens, mas pessoas privadas da liberdade também. Eu recebo muitas mensagens, assim, inclusive de pessoas que deveras assim caíram num dia que eu estava de plantão e que depois me acharam, né, no Instagram, que é uma rede que eu deixo aberta para comunicação. E agradecer a maneira que eu tratei, que eu expliquei o caso e como eu acolhi, fui empática. Então, assim, eu tento, na minha atuação, assim, ser muito respeitosa com as pessoas. Eu busco muito isso. Nem sempre nós estamos nos nossos melhores dias, 365 dias no ano, né? Imagina na pressão de uma delegacia, né? Isso. Então, o estresse... É um ambiente mais hostil. É um ambiente hostil. Mas eu tento, assim, sempre com bastante tranquilidade, coerência, auxiliar as pessoas, porque quem conhece o nosso ambiente policial sabe que uma pessoa, especialmente as mulheres, quando tomam a decisão de irem a uma delegacia de polícia, as estatísticas já demonstram que elas já foram vítimas inúmeras vezes. Então, e na violência doméstica e familiar contra as mulheres, essas mulheres já sofreram no mínimo 10 violências para tomar a decisão de chegar a uma delegacia. Então, como é difícil. E hoje, talvez nós estejamos caminhando para estar mais preparado, para estar mais preparado. E tu sente na pele o machismo na tua profissão? A gente sempre sente. Porque como mulher, o tempo todo, né? A gente vê isso acontecendo. Isso. A gente sempre sente. Mas eu digo assim, mulheres talvez mais, mulheres talvez menos. No meu caso, eu digo sempre que o machismo, ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Perfeito.
ele vem de forma dissimulada, em decisões, e não te dando espaço para executar alguns trabalhos. Muitas vezes eles tiram estrutura para que tu não consiga entregar. Então ele vem dessa maneira. Que é tirando a voz, né? Tirando a voz. Vai te tirando o poder, vai te anulando. Então tu vai indo para aquela teoria do ostracismo, eles vão te colocando lá naquela posição onde tu realmente fica de mãos atadas. Então o machismo, ele é muito assim. E especialmente no serviço público. Por quê? Quando a população, de uma maneira geral, analisa o serviço público, homens e mulheres, vamos dizer, um policial, no mesmo nível da carreira, tá no mesmo nível, entrou igual, digamos ali na sua hierarquia ele tá igual. Em tese, ele tem um salário igual no serviço público, diferentemente da iniciativa privada. Né? E hoje nós temos estatísticas que demonstram que mulheres exercendo as mesmas funções ganham menos que homens. Sim. Só que o que acontece na realidade, os homens possuem mais oportunidades. Oportunidades de exercer uma função gratificada, oportunidade de viajar, oportunidade de fazer um curso fora. Então, para eles, a oportunidade vem de forma mais facilitada. Tudo é mais fácil. E para as mulheres, não. Então, o machismo, ele está intrínseco. Ele está nesses pequenos comportamentos que acontecem dentro das instituições. Então, assim, é uma luta diária de todas nós. E eu digo que não dá para desistir, que nós temos de continuar tentando e pedindo espaço, e sentando na mesa, e dialogando, e conversando, e mostrando, para que, com o decorrer do tempo, nós consigamos a nossa equidade realmente de gênero. Delegada, e tu percebe que as pessoas também esperam de um delegado, de uma delegada, o estereótipo masculino? Porque quando tu pensa no delegado, tu pensa no poder, tu pensa na autoridade, tu pensa na força. E aparece uma mulher maravilhosa, né, delicada, no sentido de traços mesmo, que pode parecer frágil. Falando como ignorância realmente, né? Sim. Que é um lugar que a gente está longe de ser, né? Sensíveis sim, frágil acho que está do outro lado. Mas eu acho que as pessoas ainda esperam isso, né? De chegar lá, vai ser essa mulher que vai resolver, né? Isso. Olha, lá no início, quando eu estou há 18 anos, um pouquinho mais de 18 anos na Polícia Civil de Santa Catarina. Eu ingressei com 24 anos e fui para a maior cidade do estado, que é Joinville. Lá, quando eu cheguei com 24 anos, uma menina jovem, uma mulher jovem, lá eu sentia justamente esse preconceito, né? Tanto de alguns policiais quanto da população, que acaba te confundindo com uma estagiária. Uma menina, sim. E sem descredibilizar as estagiárias. Aqui, já na posição que eu tô atualmente, a grande maioria das pessoas já me conhece. Construiu, claro. Eu acabei construindo a autoridade, digamos assim, com algumas aspas, da delegada Vivian. Sim. Porque é assim, Carol, que a maioria das pessoas me conhecem. Então, quando tu fizeste aquela pergunta para mim aqui no nosso bate-papo introdutório. Isso. Tu prefere que eu te chame de delegada, de doutora? Na realidade, o mais comum, até nas relações de amizade, é as pessoas me chamarem de delegada Vivian. A delegada Vivian. Ou se chamam a Vi. Não, a delegada Vivian. Sim, sim. Entendeu? Então, acabei criando essa identidade. E não tenho nenhum problema com ela. Mas foi uma construção que levou muito tempo. Ainda mais pelo fato de eu não ser daqui, eu não ser catarinense, eu estar como um peixe fora d'água, digamos assim, quando chego em Santa Catarina. Sim. Então, foi todo um processo de adaptação. Tanto que no início, quando eu vim para Tubarão especificamente, que aí eu promovi na carreira e vim para Tubarão. Porque como eu sou gaúcha, eu queria vir um pouquinho mais para o sul do estado, eu estava em Joinville. E Joinville é muito violento também, né? Joinville é a maior cidade do estado. Então, hoje, Joinville e Florianópolis são os nossos municípios mais violentos, porque são os municípios maiores. Sim. Então, naturalmente, tem mais violência. Sim. Então, isso é uma estatística que geralmente anda junto.
Mas é diferente, porque, assim, muitas pessoas perguntam, tá, mas qual a diferença trabalhar em Joinville? É muito mais violento, agora tá numa cidade menor. São dinâmicas completamente diferentes, porque quando tu tá numa cidade grande, tu és anônimo. Tu não é a delegada Vivian. Sim. Ninguém te conhece. Então, tu trabalha de uma maneira diferenciada. Aqui, não. A delegada, ela sai na rua e encontra quem ela prendeu no supermercado. Sim. Então, é assim. Nos tempos, eu estava agachada, assim, olhando. Oi, delegada Vivian. Aí eu agachada, assim, de tênis. Acho que estava olhando um produto que estava na parte de baixo da prateleira. E aí era uma pessoa que eu já tinha prendido antigamente. Então, assim, mas super de boa. Muito né? bom. Eu estava ouvindo a entrevista de outra delegada, foi muito engraçada. Ela é solteira. E ela falou, teve uma fase que eu estava indo pra balada e eu ficava pensando, quando os homens estavam me olhando, se eles estavam me olhando mesmo, porque eles estavam me querendo, ou se eu já tinha prendido eles. Sim. Eu tinha que sair dali, então. Justamente. Podia ser perigoso pra mim. Achei ótimo, que é isso e mesmo, assim, né? E vou te dizer uma coisa, o que é muito comum. Quem prende não lembra de todos os presos. Ah, sim. Agora, quem recebe esse cerceamento da liberdade, o preso, ele jamais esquece da cara do delegado. Imagina. Então, como nós atendemos muitas pessoas, e o tempo vai passando, claro que a gente acaba criando essa habilidade também de ter uma visão muito fotográfica das coisas, mas a gente vai esquecendo, né? Ninguém consegue gravar tudo do que trabalha. Mas é assim, então... Eu digo que o machismo, ele ainda está presente. Nós não podemos deixar de falar nesse assunto, porque parece que a gente está sempre batendo na mesma tecla. Não sei se tu tem essa impressão. Eu tenho. Que a gente, parece que a gente está sendo chata. Isso. Que nós estamos aqui sempre falando do mesmo assunto. Principalmente a gente no nosso movimento, né? Isso. Eu como uma comunicadora, mulher... Tu como uma delegada, mulher e escritora e tudo mais. Sim. Mas aí os números, né, delegada, vão mostrando pra gente que a gente deve estar falando pouco. Sim. Porque o feminicídio aumenta, né, o abuso, tudo que acontece com as mulheres, todos os dias estão aumentando. Então tem alguma coisa errada. Sim. Porque a gente está falando muito e o negócio está piorando. Está piorando. Então a gente tem que botar mais luz nesse lugar, porque isso não pode ser normal. E aí os homens, não todos... Alguns ainda descredibilizam essa nossa fala, esse nosso discurso de defesa, né? Descredibilizando realmente. Sim. E aí nós não desistimos e continuamos nesse assunto. Porque quem não sente, quem não sente na pele, por que essa empatia, né? Que é o que tu fala. Por que tu escreveu esse livro? Porque tu sabe o que é a dor do teu filho como mãe. Sim. Então, quando tu vê acontecendo aquilo ali, tu fala, opa, eu converso com meu companheiro o tempo todo, eu falo, Matheus, tu tem medo quando tu entra no Uber? Quando tu entra num táxi ou qualquer lugar, nem passa pela minha cabeça. Enquanto eu não chego num lugar, eu não estou em paz. Sim. Eu mando mensagem para as pessoas, eu estou dentro do carro, eu estou dentro do Uber, é tenso para mim. Então, são sensações o tempo todo em ser mulher que homens não sentem, né, Justamente, doutora? Com certeza. Então, por que se preocupar? Por que eu vou entrar numa roda, numa mesa, tomando meu drink e falar sobre isso, entendeu? Tomando meu café. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou uma mãe de casal. E... quanto eu tenho que me policiar justamente para não reproduzir violência de gênero em face dela, especialmente. Mas o quanto eu fico preocupada quando eu digo assim, Benício, vai em tal lugar, beleza, vai lá sozinho, não tem problema. Será que eu deixaria a Maria Clara sozinha? Muito provavelmente não. Porque eu sei dos perigos que uma menina corre. O lugar dos dois, infelizmente, ainda não é o mesmo. E eu, como mãe, né, tendo esse dever de cuidado, inclusive, acabo tendo de ter esse jogo de cintura para poder soltá-la também, para encorajá-la. Isso, não anular. Para não anular e para ela ter os direitos dela, tanto quanto o irmão dela. Mas proteger. Só que proteger. Então, não é fácil. É uma sinuca de bico, como se diz. Como a legislação brasileira tem evoluído em relação aos direitos das mulheres nas últimas décadas? Tem evoluído, graças a Deus, assim. Isso é alívio mesmo. É um alívio, é um alívio. A Lei Maria da Penha,
Que é a principal. Que é a lei que mais protege a... Isso. Eu diria que hoje ela é a nossa principal lei protetora. Tá. Porque foi a partir dela, Carol, que nós conseguimos realmente implementar um arcabouço de proteção às mulheres. E não aconteceu lá em 2006. Isso aconteceu gradativamente. Está acontecendo. Está acontecendo. Então, a lei, ela foi implementada em 2006, ela assumiu a sua maioridade agora, 18 anos. Então, no decorrer desses anos, ela sofreu muitas mudanças. Junto contigo, então? Isso, junto comigo. Vocês Eu e a juntas? Maria da Penha, ali a lei Maria da Penha, nós, assim, é muito presente, porque foi no mesmo mês, inclusive. Ela entrou em vigor em setembro de 2006, eu ingressei na polícia em exercício nesse dia. Claro que eu já estava desde março na polícia, nos treinamentos, na academia de polícia. Mas foi um marco. Foi um marco para mim. E então, eu vivi e eu apliquei a legislação quando ela ainda não estava adequada. Eu sofri na pele não ter instrumentos legais para realmente trazer efetividade à lei. E depois de tantos movimentos, tantas atrocidades acontecendo com mulheres, é que realmente o Legislativo, o Congresso Nacional, deputados e senadores foram implementando essas mudanças tão necessárias. E eu pontuo aqui algumas delas. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e a possibilidade de se prender preventivamente o agressor. Em caso de descumprimento. Então, foram duas medidas fundamentais de alteração da Lei Maria da Penha. Que mudaram o jogo. Mudaram o jogo. Hoje, ainda semana passada, eu fiz um atendimento. Embora hoje eu esteja delegada regional em Laguna, que é aqui na nossa região, eu ainda atendo muitas mulheres que solicitam o meu atendimento. Então, elas entram em contato comigo, solicitam atendimento e eu atendo. Porque eu entendo que esse é o meu papel. Né? Então, eu atendo e aí o receio dessa mulher era o seguinte: tem efetividade mesmo? Se eu registrar esse boletim e requerer essa medida protetiva, terá efetividade mesmo? E eu tive, assim, a alegria de dizer, tem. Tem. Registra que vai dar certo. Porque o medo é se expor mais, né? Se expor, assim... A gente não pode, muitas pessoas, mas a polícia não vai estar com cada mulher violentada, agredida. Realmente não tem como, é impossível. Só que, ao passo que nós requeremos uma média, digamos assim, eu acho que aqui na nossa macro-região nós já requeremos mais de 1.000 medidas protetivas esse ano, tá? Nós tivemos, talvez, 5% de descumprimento de medida protetiva. Então, como dizer que a medida protetiva de urgência não está sendo efetiva? Sim. Não, ela está sendo efetiva. Acontecem descumprimentos? Acontecem. Mas nós instauramos investigação, muitos casos nós representamos por prisão preventiva ou prendemos o agressor em flagrante delito, ele vai para o presídio e sem fiança. A fiança ou depois a sua liberdade será definida pelo Poder Judiciário. E então é bastante comum o requerimento da medida protetiva, as mulheres vêm se encorajando. Nós temos o aparato estatal, legislativo, para poder dar efetividade para essas mulheres que tanto sofrem violência doméstica e familiar. E eu fico muito satisfeita, assim, atualmente, com o arcabouço legal que nós construímos, né? A duras penas. A duras penas. Sim. E ainda assim, e já tivemos um caso, né, de feminicídio nesse final de semana, nesses últimos dias, foi na sexta-feira passada, aqui na nossa região, de um irmão em face de uma irmã, porque não necessariamente o feminicídio ele acontece só da relação de afeto, marido, mulher, companheiro, namorado, não. Pode ser irmão, pode ser pai, pode ser um homem que odeia mulheres e mata mulheres em decorrência da misoginia. Sim. Por ser mulher. Por ser mulher, pelo simples fato de ser mulher. Então, assim, e tá aí, acontecendo o tempo inteiro. Eu queria saber, doutora, sobre como funciona a lei tem que ter relação, né? A lei, especificamente Maria da Penha. Sim, uma relação de afeto.
ao menos. Então o irmão entra, Maria da Penha. Com certeza. Pai. Ao menos uma relação de afeto. Então, assim, a lei fala em relação de afeto como o mais básico de todos. Então, marido, mulher, companheiro, irmãos. Pode ser um cunhado, uma cunhada, pode ou não. Tá. Então, tudo isso é avaliado pelo juiz. Então, quem dá a palavra final num requerimento de medida protetiva ou de aplicabilidade da Lei Maria da Penha naquele caso concreto, no final das contas, será o Poder Judiciário. Claro que o delegado de polícia é o primeiro que recebe a ocorrência. Então, ele faz uma análise, né, com base no ordenamento jurídico do fato. E esse analisa, caso de aplicabilidade da Lei Maria da Penha? Requer-se medida protetiva de urgência. Mas aí tu poderias me perguntar assim, ó. Delegada, mas se for um homem e ele também necessitar de uma medida, então nós temos também cautelares, cautelares que podem sim serem protetivas para homens. Tá, não é específico de mulheres. Não terá com base a Lei Maria da Penha, não terá. Mas o Código de Processo Penal. Então, quando o homem fala, mas precisa de uma Lei João da Penha. Né? Ótimo, quem já acho não que isso ouviu, a gente mais ouve essa. Quem já não ouviu. Que eles apanham todo dia, eles precisam realmente, é uma loucura. Né? Quem já não ouviu essa frase? Então, o que acontece? Homens, fiquem tranquilos. Vocês também têm um arcabouço de legislação protetiva. Inclusive, se uma mulher, numa relação de afeto, mulher, marido e mulher, companheiros, essa mulher agredir o homem, ela sofrerá as penas do 129, parágrafo 9º, com pena de 3 meses a 3 anos, e se ele entender por bem, ele poderá requerer uma medida protetiva, mas não com base na Lei Maria da Penha, sim com base no Código de Processo Penal. Mas eles estão protegidos também. Então, assim, é falacioso dizer que a lei não protege os homens. Ela protege homens e mulheres. Só que a Lei Maria da Penha, que é uma ação afirmativa de Estado, ela é necessária porque nós vivemos uma realidade em que mulheres são mortas, violentadas, agredidas diariamente. Aqui, nesse momento que nós estamos aqui, feminicídios aconteceram, diversas mulheres foram agredidas fisicamente, moralmente, psicologicamente. Então, é um problema de saúde pública. Que todos nós, como sociedade, precisamos nos engajar. Então, e é uma luta minha constante. Delegada, como fica a questão da mulher trans em relação a Maria da Penha? Ela tem o mesmo tratamento e, obviamente, esse agressor terá de ser um homem. Né? Vai ser um homem ou pode ser uma companheira mulher, porque ela pode ser uma mulher trans numa relação homoafetiva, correto? Então, há algumas decisões que não aplicam. Eu entendo pela aplicabilidade, eu entendo sim que um dos requisitos principais da Lei Maria da Penha é que a vítima seja mulher. Então, uma mulher trans, seja numa relação heteroafetiva com outro homem ou homoafetiva com outra mulher, tem sim. Elas estão protegidas, então. A aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Eu ouvi falar, e vou perguntar mesmo sem saber, mas para mim fez muito sentido, que é tipos de abuso religioso ou violência espiritual. Casos desses. Sim, eu fiz um caso bem importante aqui em Tubarão. Caso de um pastor. Ele está preso, inclusive condenado já. Não cabe mais recurso. E... Não foi fácil, né? Não. Botar ele lá. Não. Olha, eu digo assim, nenhuma investigação, toda investigação tem a sua complexidade. Só que quando nós falamos de crimes contra a dignidade sexual, a complexidade é um pouco maior. Por quê? Não necessariamente há uma materialidade estrita da prática daquele ato criminoso. O que eu quero dizer? Não há um laudo pericial, não há uma prova específica. Então, a prova ela se dá com a junção de várias circunstâncias, elementos, enfim. Tentando falar de forma muito tranquila aqui para a população entender. E então acaba sendo bastante difícil nesse sentido. Mas está sendo mais comum do que nunca, Carol, esses casos virem à tona. De pessoas que se aproveitam
da sua fé. superioridade, da sua superioridade por estar numa condição padre, de pastor, um líder de religioso. mestre religioso e da fé, da vulnerabilidade dessas pessoas. Porque, geralmente, quando uma pessoa precisa de algo mais específico, dentro de tantas religiões que nós temos, geralmente ela busca algo mais efetivo quando ela está com algum problema. Sim. Senão ela frequenta a igreja, o seu local lá, a sua igreja. Qualquer igreja, qualquer religião, cada um dentro da sua configuração. Mas geralmente ela procura algo mais específico quando ela está com algum problema. Então, e que tá muito nessa investigação, nesse momento, né? o que ficou claro em todas as vítimas era esse fato. Todas elas viviam um momento de vulnerabilidade. Desespero. Todas elas. E o agressor, ele se utilizava dessa vulnerabilidade para abusar sexualmente das vítimas. Então, nós temos de estar muito atentos. Sim. Não existe uma característica de agressor como não existe uma característica de vítima. Qualquer mulher pode ser vítima. Uma delegada pode ser vítima. Sim. Há pouco tempo tivemos aqui no país um caso de uma delegada que sofreu inúmeras violências por parte do seu companheiro. Então, não existe Ninguém tá um livre. estereótipo. Esse vai ser agressor. Essa vai ser vítima. Não existe. Então, nós temos de estar sempre muito atentas. Não, e prestar atenção aqui que é um espaço de mulheres, né, na sua maioria, que se tu tá tendo problema desse nível de violência em casa, não é a igreja que tem que se procurar, né, doutora? Que é isso, as pessoas vão lá conversar com o padre, com o pastor, e aí eu li sobre botar a Bíblia acima disso, que aí não separa, o que Deus une, o homem não separa, toda essa questão. E aí a instituição casamento está acima da vida da mulher. Isso é muito perigoso, sem trazer questões religiosas, de fé, da minha, do que eu acho, que eu não acho. Mas a gente vê que quando se fala em religião, fé, estamos falando de vulnerabilidade, de confiar, de acreditar. E tem situações que precisa procurar profissionais. Sim, com certeza. Né? Porque uma mulher dessa, ela corre o risco de não voltar lá para falar. E tem coisa que não se salva, né, doutora? Não, eu entendo completamente, Carol, o que tu pondera. Mas é muito difícil nós conseguirmos dialogar e falar desse assunto sem o viés religioso efetivamente. Sim. Político, religioso. Sim. É muito difícil, as pessoas não estão abertas para uma discussão coerente. Então, isso também não é unanimidade. Muitos pastores, padres ou qualquer autoridade religiosa ainda, por mais que mulheres sofram violência, incentivam mulheres a se manter em relacionamentos abusivos, agressivos, até que uma mulher muitas vezes acaba sendo morta pelo seu marido, pelo seu companheiro. Isso é muito comum. Muito comum. Muito comum. Então, mas as pessoas ainda têm esse preconceito muito arraigado. Isso é uma questão histórico-cultural. E nós tentarmos, assim, ainda mudar, tentarmos, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso, comunicar. Nós estamos conversando, comunicando que ninguém, absolutamente ninguém, é o dono da verdade. E que cada situação tem que ser analisada por profissionais de acordo com a sua realidade e o seu fato concreto. Porque tu tá doente, tu busca um médico. Isso. Né? Se você está com um problema de que você está sendo vítima de agressão, de qualquer crime contra a honra, contra a sua integridade física, moral, psicológica, importante é procurar a polícia. Sim, medidas protetivas, muda toda uma história. A igreja pode te ajudar até a tomar uma decisão, a refletir? Pode, com certeza. Sim. Procurar um psicólogo, qualquer outros profissionais aí. Mas garante. Mas lá, sim. é algo assim, ó, fundamental. Mas nós temos ainda, a religião, ela é muito presente no nosso país. E, obviamente, como em todas as profissões, nós temos profissionais capacitados, corretos e que levam a sério a sua postura como ali os que exercem aquela profissão, mas também temos pessoas que estão ali para se aproveitar das pessoas, da vulnerabilidade, da ingenuidade.
Então, nós temos de pensar e conversar sobre esse assunto. E livres de preconceitos, realmente. Sim. Mas não é tão simples, Não é Carol. simples. Não é simples. Delegada, como as mulheres podem identificar sinais de um relacionamento abusivo? Olha, são tantos os sinais, tantos, mas a gente começa com pequenas nuances. Proibições. Começamos com proibições. Num relacionamento super jovem, o namorado já te proíbe de determinados comportamentos, de algumas saídas, às vezes de algumas amizades. Eu não gostaria que tu cortasse o cabelo, porque eu gosto de cabelo comprido, porque mulher, pra mim, tem que ter cabelo comprido. Cor de esmalte. Nós entendemos. As pessoas, capaz? Sim, cor de esmalte. Tal cor de esmalte é coisa de pessoa que não é correta. Sim. Então, tem que usar tal cor de esmalte. E assim vai aos poucos. Mas não é tudo de uma vez só. Entendeu? Não é uma coisa, não é algo assim. É sutil também. É super sutil. Quando começa. Vai começando aos pouquinhos. Aí a mulher, geralmente, ela acha, não, é porque ele me ama, porque ele tá me protegendo. Aí ele começa a descredibilizar as tuas amizades, começa a falar mal das amigas, pessoas que às vezes estão ali para conversar, para dialogar contigo, ou te dar uma dica, mas olha só, não achei tão legal aquele comportamento contigo, fiquei tão preocupada. Aí ele vai lá e descredibiliza essa pessoa que estava ali tentando te alertar. E assim vai sucessivamente. Começa a te afastar vai te das afastando. pessoas que podem te proteger, né? E isso, inclusive, da família. Pai, mãe, irmãos. E assim, aos poucos. Essa questão que envolve o ciúme. Então, aos pouquinhos, vai assim. Aí as agressões geralmente iniciam de maneira verbal, passando para as ameaças e chegando até o pico de uma agressão física. Então, aí depois a gente entra naquele ciclo da violência, em que há esses momentos de tensão, onde eclode a violência, e depois nós entramos na fase da lua de mel, Sim. que é aquela fase em que o agressor pede perdão, diz que nunca mais fará, e que se exagerou, e que passou dos limites, mas que foi só um momento. E aí as coisas retomam. Aí a mulher perdoa e eles mantêm a relação. E aí vai passando um tempo e aquele comportamento retoma, Volta. porque a gente não trabalha a causa daquele comportamento. Então, a mulher vive naquele ciclo. Então, por isso que hoje a Polícia Civil, nós trabalhamos também, Carol, com os grupos reflexivos de homens. Por quê? Nós entendemos que os homens também reproduzem violências que viveram né, desde a infância. Sim, a repetição. A repetição. E como que nós faremos para mudar essa realidade atual? Nós temos que trabalhar tanto mulheres quanto homens. Então, nós temos esse trabalho aqui em Tubarão e em várias outras regiões do estado para justamente trabalhar a violência no cerne da questão. E como nós observamos, isso é um dado estatístico, que homens têm uma resistência muito grande em procurar auxílio psicológico, auxílio psiquiátrico e uma série de questões. Então, a Polícia Civil, como nós temos no nosso quadro psicólogas policiais, nós estamos trabalhando em parceria, em cooperação com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e até mesmo com universidades, com o grupo reflexivo e vem trazendo bons resultados. Então, justamente para que o homem entenda que muitas vezes ele reproduz uma violência que ele viveu e que ele precisa reaprender. Entender que tanto ele como uma mulher são sujeitos de direitos e que cada um tem que respeitar o seu espaço. E essa mulher que está sofrendo essa violência, quais os passos da denúncia? Então, nós temos várias possibilidades atualmente. Depois da pandemia, a Polícia Civil de Santa Catarina instituiu a Delegacia Virtual. É uma excelente ferramenta. Hoje, na região de Laguna, só para tu teres uma ideia, quase que 70% dos registros de ocorrência se dão por intermédio da delegacia virtual. Maravilhoso. As pessoas não precisam mais deslocar até uma sede de delegacia para registrar o seu boletim de ocorrência. E depois ela vai receber o contato, a depender do fato que foi comunicado. Sim. A polícia vai fazer contato com essa vítima. Então, as mulheres podem registrar
por intermédio da delegacia virtual, inclusive requerer a sua medida protetiva. Podem registrar em toda a delegacia do estado de Santa Catarina. Todo município possui uma delegacia de polícia. No caso de sedes de delegacia regional, como é o caso de Tubarão, de Laguna, nós temos a Delegacia da Mulher, a DPCAM, que é da mulher, criança, adolescente e idoso. Então, as DPCAMs, que o pessoal todo já conhece, a comunidade já está muito acostumada com esse termo. Então, você também pode registrar lá. Mas, caso você esteja verificando, então, uma pessoa da comunidade, da sociedade, uma mulher sendo agredida, algo urgente, em que precise acionar o número de emergência, a gente aciona o 190, que é o número de emergência da Polícia Militar, que está aí para prevenir a prática de crimes. Porque depois que o crime acontecer, a atribuição é da Polícia Civil, Sim. Né, de investigar. Então, além do canal de denúncia nacional, o 180, então, olha o aparato de entrada para a denúncia. Então, eu gostaria de denunciar anonimamente, também posso. Tá. Né? Eu gostaria de denunciar, eu estou verificando, eu tenho uma conhecida, uma vizinha que está sendo agredida, assim, ou que está vivendo em cárcere privado. Nós recebemos muitas denúncias. E aí, claro, cabe à Polícia Civil averiguar, verificar a veracidade dessas informações. Nós recebemos muitas informações não tão verdadeiras. Também, então, cabe a nós verificarmos e cabe à Polícia Civil. Então, eu sempre digo, como cidadão, cabe a nós fazermos a nossa parte. E depois, a instituição competente faz o seu trabalho. Delegada, a gente já estourou o nosso tempo. É bom que tu volta, tem muitas de mim, tem muito para conversar. Não tô nem na metade do meu roteiro ainda. Eu falo muito. Eu sou muito faladeira. Mas ótimo, é porque o tema é bom, o papo vai. Mas eu não podia deixar de falar disso, que os números mostram que a maioria das violências sexuais são por familiares. Isso é uma preocupação muito grande, que eu penso nisso o tempo todo. Como proteger, principalmente quando se fala em crianças, né? Que mais de 90% estão dentro de casa, são familiares, são conhecidos, são pessoas próximas. São pessoas muito próximas. Como que protege uma criança dessa? Olha, não há uma fórmula mágica. Não há uma fórmula mágica. Mas a criança que vem sofrendo violência, ela dá sinais. Então, nós como pais responsáveis, nós precisamos, acima de tudo, estar muito atentos aos sinais dessas crianças. Elas ficam entristecidas, mudam comportamento na escola, ficam agressivas, quando o agressor chega próximo já não gosta. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. É sempre muito importante, especialmente para as famílias, com novos relacionamentos. Hoje nós temos uma sociedade bem diferente de décadas atrás, em que geralmente uma mulher que casava não se separava ou não se divorciava, correto? Sim. Atualmente, hoje as mulheres se separam, têm outros relacionamentos. Então, a gente tem uma incidência também muito grande de novos relacionamentos em que esse agressor não é o pai biológico dessa criança, mas também temos casos em que o pai biológico é o agressor. Então, assim, temos inúmeras situações, tios, avós. A estatística demonstra que o maior número desses casos de violência sexual, crimes contra a dignidade sexual, são homens em face de meninas. Mas também temos meninos vítimas. Sofrem abuso, Sim. Não temos mulheres agressoras? Temos também, mas ínfimo número. A maioria são agressores homens, vítimas em sua maioria meninas, mas também meninos. Então, a escola é um agente importantíssimo. Isso que eu ia falar agora é a educação sexual, que fique claro para as pessoas até hoje que não conseguiram entender que ninguém vai ensinar a criança a fazer sexo. Não, a educação pelo sexual amor de Deus. Está totalmente ligada a proteger, a ensinar. Porque é isso, não tem nome, não é distante. Justamente. São pessoas próximas, são pessoas que tu não tem um controle, né? Eu vou falar com a família, mas a família que faz. Essa é a questão, é que as pessoas confundem. Educação sexual é biologia. Sim. É biologia. Sim, que triste ter que falar isso ainda. É explicar, é falar de acordo com a faixa etária sobre determinados assuntos, claro.
todo um viés Abordagem. pedagógico, Isso. com toda uma abordagem empática, coerente. E cabe aí aos profissionais da pedagogia fazerem. Aí, se você, pai, não consegue, procure um profissional para fazê-lo com os seus filhos. Sim. Mas implemente o diálogo para falar desses assuntos. Nós não podemos ter vergonha, nós não podemos ter medo de falar desses assuntos com os nossos filhos. Nós precisamos dialogar. Então, isso é biologia Para protegê-los, inclusive. para proteger essas crianças, esses adolescentes. Então, nós temos de parar de inventar teorias da conspiração onde não há. Onde não há. Eu, da década de 80 que sou, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu tive educação sexual na época. De acordo com a faixa etária, Claro. a diretoria, na época era diretoria, a gente nem falava muito em questões pedagógicas, traziam profissionais da ginecologia, obstetras, para falar, nós adolescentes, para falar sobre métodos contraceptivos. Delegado, e o mundo Enfim, mudou, a internet está aí. A internet, se tu não educar, a internet está educando de uma forma péssima. Com né? certeza. Hoje está muito mais acessível às crianças. A linguagem, os adolescentes estão ficando muito precoce, né? As crianças estão ficando adolescentes. Então não tem para onde correr. E a educação salva, né? Sim, com Se não certeza. for a educação... Eu sou uma defensora da educação, porque eu entendo que a educação é o grande agente transformador Sim. da sociedade. Sim. E das pessoas. Uhum. Porque se não fosse a educação, eu não tinha saído da minha condição vulnerável para estar onde eu estou hoje. Então, só a educação me proporcionou hoje ter me tornado delegada de polícia e poder estar ajudando a população Muito lindo. por intermédio do serviço público. Isso é fantástico. Só a educação. Porque se assim não fosse, eu estudei a minha escola, em escola pública, do meu ensino infantil, que na época era o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e agora até o ensino médio, na época era segundo grau, né? Eu fiz segundo grau. E todo o meu ensino superior que eu paguei com crédito educativo. Ou seja, também foi ensino público. Por quê? Por mais que fosse uma faculdade particular, quem subsidiou os meus estudos para eu pagar depois de formada foi o governo. Sim. Por intermédio do FIES. Então, assim, olha, sem palavras, eu tenho que só agradecer ao serviço público. Sim. Porque se não fosse a estrutura estatal, para aquele que mais precisa, o que seria de nós? Que a família não tinha condições de arcar. Então, eu defendo muito a educação, o serviço público, a educação gratuita de qualidade, porque é só por intermédio dela que a gente sai do contexto em que nós nascemos. Maravilhosa. Delegada, eu tenho muito para conversar. Eu espero realmente que tu volte. E quero dizer que é inspirador de verdade, mais do que o inspirar, e estar do teu lado é inspirador. Que lindo ver uma mulher tão bela e aí em todos os sentidos, de luz, de força. Dá para ver a vontade que tu tem realmente de fazer acontecer. É uma honra aprender um pouquinho contigo, que a gente tenha realmente comunicado mulheres, e a minha intenção aqui é criar repertório para proteger, para trazer conhecimento para novas mulheres, para que a gente possa passar melhor por isso aqui. Com certeza. Porque eu acho que a gente merece muito, né? Merece. Eu tenho certeza, Com aliás. certeza. É isso aí, Muito deixando obrigada. um pouquinho de coisas boas. Isso. E Muito obrigada. Eu que agradeço, pela tua presença. Carol. Foi uma delícia te conhecer. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Estamos deixando nossas Que toda essa sementinhas. multiplicidade que está em ti consiga chegar a todos os cantos. Isso. Muitos corações. Em todos os corações aí que estejam abertos para te receber. É Muito isso obrigada. aí. Obrigada. Até breve. A gente volta mais informada. Muitas de mim é isso, conhecimento e informação. Obrigada a vocês, até o próximo episódio.